Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos meditando nos últimos dias, nos últimos domingos, acerca dos Salmos, né? Hoje é o terceiro domingo no qual nós temos a oportunidade de meditar nas Escrituras acerca dos Salmos. Nós aprendemos no primeiro domingo acerca dos salmos, que cada um dos salmos são cânticos específicos, construídos de uma maneira e que contém a sua própria conclusão. Então um salmo ele não é dependente do outro, são 150 salmos escritos num período de aproximadamente 1000 anos, por aproximadamente dezenas de pessoas diferentes que escreveram os salmos. E Deus nos presenteou com um salmo, que é o Salmo 23, que nós vamos meditar nessa noite, que é o trecho bíblico mais conhecido de toda a Bíblia. O Salmo 23, ele é o salmo mais recitado, é o salmo mais procurado. Se você for no YouTube e colocar lá Salmo 23, só a narrativa do Salmo 23 são bilhões de visualizações. Bilhões. Fora aqueles que fazem a pesquisa no Google, aqueles que deixam a Bíblia aberta. Quem aqui já chegou em alguma casa e a Bíblia estava aberta no Salmo 23, né? Ou no Salmo 91, que também bate de frente com o Salmo 23. Mas o que de fato se destaca é o Salmo 23. Ele fica aberto assim e normalmente, né, tem um vaso de flor bem bonito assim, enfeitando juntamente com a Bíblia, né? E às vezes, dependendo da casa, uma das casas que eu visitei quando estava no Brasil, que estava aberto no Salmo 23, quando eu passei o dedo assim, ó, não vou falar o nome da pessoa que tem a live, e aí eu não quero constrangê-la, mas quando eu passei o dedo, estava só a poeira ali agarrado, mas o interessante é que o Salmo 23 é um salmo que muitas pessoas conseguem até memorizar. São salmos que as pessoas carregam para a vida. Alguns fazem tatuagem do Salmo 23, outros pela manhã faz a leitura do Salmo 23, publica nas suas redes sociais. Quando você faz uma pesquisa rápida na bio do Instagram, qual é o texto bíblico que mais se destaca? Salmo 23, e ali está presente, né? Ou seja, as pessoas de fato têm uma grande afeição pelo Salmo 23, e hoje nós faremos a exposição do Salmo 23. Vamos entender um pouco mais acerca desse salmo que é tão querido por todos, esse salmo que é tão aceito por todos, né? Então, nós vamos aprender algumas lições que o Salmo nos ensina e também algumas aplicações práticas, porque de nada vale somente o conhecimento sem a aplicação nos dias de hoje. Então, o Espírito Santo que conduz a palavra de Deus, ele é vivo. Então, cada palavra que eu falo acerca da Bíblia são as palavras que transformam as nossas vidas. Então, quando eu falo, não são simplesmente palavras. Há poder sendo conduzido, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo recitada, é a palavra de Deus sendo cantada, é a palavra de Deus sendo pregada. E é por isso que há transformação de vida. Porque não são palavras vazias, mas é o Verbo que se encarnou e habitou no meio de nós, morreu, ressuscitou e se faz presente aqui. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso pastor, esse é o que não permite que nada nos falte. Esse é o que é o suficiente para nós. Então o tema da mensagem de hoje é: o Senhor é o meu pastor e isso é o suficiente. Isso é o bastante. O Senhor Jesus sendo o meu pastor, isso é o suficiente para mim. Então eu quero convidar todos vocês que já abriram as suas Bíblias ou ligaram as suas Bíblias para que possam acompanhar. E se porventura você sabe de memória, por gentileza, possa recitar juntamente comigo, não há problema algum. A palavra de Deus nos diz assim, o Salmo 23, o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou em algumas outras linguagens, nada me falta. Ou nós estamos vendo o verbo sendo direcionado para o futuro, ou o verbo no presente. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos nesse momento. Ore junto comigo, não permita que nada tire a sua atenção e peça para que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvamos e bendizemos o nome do Senhor por esse culto, por esse tempo de comunhão diante da Tua presença, Pai. Aqui, ó Deus, eu apresento a minha vida, pedindo para que o Senhor me use como instrumento do Senhor para falar e proferir a Tua palavra, que é a verdade que transforma, que tudo que eu falar chegue aos ouvidos de quem possa me ouvir, mas que o Espírito Santo do Senhor conduza essas palavras ao coração, para que haja transformação de vida, para que haja conversão, para que haja transformação de caráter, para que haja restauração. Eu te oro agradecido porque o Senhor é o nosso pastor, e isso para nós, ó Deus, é o suficiente. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso diante da Tua presença. Eu te oro agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos esse salmo de maneira extraordinária que fala profundamente ao nosso coração. Essa é uma poesia, esse é um cântico, mas não somente uma poesia ou um cântico, mas também uma oração profunda, uma oração sincera, um coração quebrantado diante do Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi, e eu às vezes me pego pensando em qual momento da vida dele que ele escreveu esse salmo. O que inspirou Davi a recitar essas palavras, que são tão impactantes, que no século 21, em 2026, nós nos apegamos a ela e nos agarramos como uma verdade que transforma a nossa vida de maneira genuína. Eu paro para poder refletir acerca do que Deus inspirou a vida de Davi para que hoje nós pudéssemos ser impactados. E eu cheguei a uma conclusão, que dificilmente alguém nos dias de hoje vai conseguir fazer orações tão profundas e singulares como essa. Não porque Davi era melhor do que nós, mas hoje há tantas distrações no mundo que dificilmente conseguimos ficar períodos suficientes para meditar e nos deleitar na presença do Senhor. Porque observe você que as palavras que Davi escreve aqui são palavras poéticas e profundas ao mesmo tempo. Em pequenos trechos, em apenas poucos versículos, ele trata de tantos assuntos, na qual nós teríamos aqui pelo menos uns 4 domingos para eu fazer somente a exposição do Salmo 23. É tão profundo o que Davi trata nesse salmo, que nós investiríamos um mês de estudo sistematizado e aplicações práticas na nossa vida. Mas como nós iremos falar tudo em um único domingo, o culto de hoje provavelmente vai acabar por volta das 10 da noite. Então, se você vai trabalhar somente amanhã, fique tranquilo. Se precisar repousar aqui, os bancos são acolchoados, a gente tem alguns cobertores, fique tranquilo, tem ar-condicionado, vamos poder receber todos os irmãos aqui. Mas eu prometo para você que eu serei o mais breve possível, para que a gente possa entender a aplicabilidade de entender o que é compreender que nós servimos a um Cristo, a um Deus que é o nosso Senhor e que é o nosso pastor. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que é distante da nossa realidade. Pastor que nós conhecemos é um pastor de ovelhas. Quem aqui já pastoreou ovelha na sua vida alguma vez? Esperava que alguém tivesse tido o privilégio. Mas como ninguém pastoreou ovelhas, dificilmente nós vamos conseguir extrair as analogias práticas e pôr em prática na nossa vida. Mas que bom que Cristo nos faz seres racionais para extrairmos o máximo possível de Cristo, que é o nosso Senhor. O próprio texto nos orienta que esse bom pastor, ele guia, ele direciona, ele acolhe, ele protege, ele tem um cajado, ele tem um bordão que consola, que direciona. Então Davi, sendo usado pelo Espírito Santo, escreve essas palavras tão profundas que traz a nós um grande conforto.
E pode ser que nessa noite pessoas tenham chegado aqui completamente perdidas e desnorteadas. E as ovelhas, que são seres frágeis, que são seres que não atacam ninguém, não estou falando de bode, que é completamente diferente. Mas ovelhas, quem aqui já teve o privilégio de ir em algum local onde tem várias ovelhinhas, são extremamente dóceis, indefesas, e que por si só não conseguem se manter. É difícil você encontrar ovelhas selvagens. Por quê? Porque a lã da ovelha cresce de tal maneira que chega um determinado ponto que ela não consegue suportar a quantidade de lã e de peso que ela carrega. Então ela precisa de um pastor para tosquiá-la, para aliviar todo aquele peso, para que ela volte a viver uma vida leve. Quando o salmista está dizendo que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, me faz a alusão de que nós não podemos andar longe do nosso bom pastor. E por que muitas vezes pessoas chegam na igreja ou vivem uma vida sobrecarregadas, cansadas, perdidas, feridas, magoadas, porque estão andando distante do Supremo Pastor, porque estão andando distante de Cristo. E eu tenho ouvido por diversos lugares aonde eu passo pessoas dizendo assim: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, mas do meu jeito, na minha casa. Porque na igreja, não, na igreja lá é cheio de problemas e tudo mais, e o meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. Sim, essa é uma meia-verdade que é contada para as pessoas e tem sido utilizada para que essas pessoas andam distantes do rebanho. Porque uma ovelha que anda longe do rebanho, ela facilmente é destruída, derrotada, afligida. E aí o bom pastor, ele deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha. E quando volta, ele limpa, ele tira todo o peso, ele transforma, ele restaura a vida dessa ovelha, ele cuida com todo zelo, ao ponto de abandonar as 99 e ir em busca de uma única ovelha. E pode ser que nessa noite eu esteja falando de pessoas que aqui estão, que Cristo tem convidado para voltar a fazer parte do rebanho dele, na qual ele quer que venhamos andar juntos, sem fugir do aprisco dele, andando num aprisco na qual ele é o supremo pastor, na qual eu também faço parte. Mas dentro desse rebanho, Cristo, de maneira sobrenatural, usa pastores falhos, limitados, impotentes, como eu, para conduzir o rebanho dele, que é a igreja de Cristo, na qual eu faço parte. Então Davi, ele não era onisciente, mas ele sendo usado pelo Espírito Santo, ele já nos mostra no primeiro versículo de que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, de que isso é o suficiente. Se chegamos aqui com a mentalidade sobrecarregada pelas coisas desse mundo, possamos entender que Deus é a nossa provisão em todos os aspectos. Eu fiz uma breve pesquisa assim no YouTube. Qual é a principal aplicação do Salmo 23? Apareceu para mim 3 vídeos. Os 3 primeiros que apareceram foram assim: o Salmo 23 é um salmo que vai tirar você da pobreza. O Salmo 23 é um salmo que vai te direcionar para a riqueza. E pode ser até que ele venha te direcionar para isso mesmo, e não há problema algum se isso acontecer. Mas a centralidade do texto não é esse. A centralidade do texto é fazer com que você viva uma vida plena diante do Senhor, mesmo que te falte algo. Mas quando o Senhor é o seu pastor, o seu supremo pastor, isso é o suficiente para você. Então não se trata apenas de questões financeiras, mas principalmente da paz que excede todo entendimento. O salmista no verso 2 continua dizendo assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Eu me lembro de quando eu era bem criança, minha mãe ia me colocar para dormir, e ela recitava o Salmo 23 para mim. E eu fechava os meus olhos, e eu tinha visitado a casa de um parente nosso, no interior do Espírito Santo, aonde ele morava perto de uma cachoeira. E uma vez o quarto que eu fui dormir, a janela dava para essa cachoeira, e essas casas antigas do interior da roça, a janela é de madeira, uma madeira fininha, aonde não é acústica.
Às vezes tem até umas frestazinhas assim na janela, e eu me lembro que eu estava dormindo, bem pequeno, e eu escutava as águas daquela cachoeira caindo. E todas as vezes dentro de casa que minha mãe recitava esse salmo para eu poder dormir, eu me lembrava daquela cachoeira, e aquilo me trazia uma paz, aquilo me trazia uma tranquilidade. E às vezes eu acordava porque eu tinha tido algum tipo de pesadelo, e eu falava: mamãe, recita para mim novamente o Salmo 23. E quando ela chegava, que Ele me guia, Ele me conduz por águas tranquilas, eu fechava os meus olhos e eu tinha um entendimento de que o bom pastor estava conduzindo os meus passos. E hoje, meu amado, Deus te trouxe aqui para te dizer que o Supremo Pastor, Ele te conduz a esse lugar. Em um mundo onde tem exigido mais do que você pode oferecer e mostrado de que você é incapaz de fazer muitas coisas, tornando você incapaz de fazer tudo aquilo que Ele exige, Cristo te atraiu para dizer que é o seu bom pastor, que é Ele em quem guia a sua vida, é Ele quem te conduz por águas tranquilas, é Ele quem te apresenta os pastos verdejantes, é Ele quem consegue fazer com que você respire, deite, durma em paz e volte a verdadeiramente viver uma vida dependente da presença dEle. O salmista continua concluindo com parte final do verso 3, que é a centralidade do Salmo 23, que diz assim: por amor do seu nome. Quem estiver com a Bíblia aberta, acompanha junto comigo. Eu acabei de ler o verso 3 que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por que o Senhor é o nosso pastor? E isso é o suficiente para nós, porque Ele é fiel à palavra dEle. Cristo, o nosso Senhor, Ele não está lá do céu, olhando assim da frestinha, esperando vocês cometer um erro, cometer um pecado, fazer alguma coisa de errado, para chegar correndo e falar assim: ah, você errou. Não. O Deus na qual nós servimos, Ele está a todo momento te protegendo, te livrando do mal, te livrando das armadilhas do diabo. Observe o diálogo de Deus com Jó, com o diabo acerca de Jó. Está vendo meu servo Jó? Tudo o que acontece na vida de Jó é permissão de Deus. Nada do que aconteceu foi porque Deus estava de braços cruzados, deixando as coisas acontecerem. Não. Quando nós entregamos a nossa vida para o Supremo Pastor, e Ele se torna o nosso Senhor, o Salvador da nossa vida, Ele consegue nos guiar, nos conduzir, prover. E é isso que Cristo quer que nós tenhamos esse entendimento. Ele não está lá de cima de braços cruzados, esperando um momento para apontar o nosso erro e a nossa falha. Pelo contrário, Ele está a todo momento zelando por nós, cuidando de nós. Mas muitas vezes nós temos a percepção errada de que Cristo está a todo momento querendo nos punir, querendo nos vigiar. Não. Esse bom pastor, Ele nos ama de maneira incondicional. Ele olha para dentro de você, sabe de todos os seus erros, de todos os seus pecados. Ele sabe o quão mal você é e mesmo assim Ele te ama. O que esse Cristo, esse bom pastor, Ele espera de você? Um coração sincero e quebrantado. Ele quer que você permita que Ele de fato pastoreie a sua vida. Ele quer te conduzir por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Ele quer caminhar junto com você, Ele quer ser o seu guia, Ele quer te amar todos os dias, Ele quer se encontrar e se relacionar com você a todo momento. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar: há quanto tempo você não tem permitido que o Senhor, que é o seu pastor, de fato pastoreie e conduza a sua vida? E aí faz uma transição no texto. Ele já entra no verso 4 falando de um assunto que é extremamente desafiador, onde ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui eu quero abrir um parênteses. Ainda que eu ande. O que isso significa? Que todos nós aqui vamos passar por vales da sombra da morte. Uns colocam o nome de depressão,
Outros colocam o nome do vale da sombra de morte de profunda tristeza, outros de muito medo, outros colocam a sombra do vale da morte, aonde não consegue enxergar saída. Você se envolveu com tantos problemas que você não consegue encontrar uma saída, mas ainda que você não encontre uma saída, o Senhor está presente na sua vida para poder te conduzir. Ainda que o mundo diga que não tem jeito, Ele diz que tem jeito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu ande vale da sombra da morte, ou um momento de profunda aflição, de tristeza. E o mais interessante de tudo isso é que pode ser que você esteja vivendo a melhor fase da sua vida. Pode ser que você esteja vivendo no ápice e tudo esteja correndo tudo bem. Mas uma coisa é certa, em algum momento o vale da sombra da morte vai chegar para todos nós. Um momento de tristeza, um momento de angústia. Alguns sofrem com a perda de um ente querido, outros com a perda de um trabalho, outros sem provisão financeira para pagar o aluguel de amanhã, outros que precisam de uma oportunidade de trabalho para sustentar a sua família. São tantas situações que te tiram da zona da paz, que faz com que você fique angustiado. São tantas coisas nesse mundo que te deixam angustiado, que você acaba se perdendo em todas elas. É tão comum chegar pessoas aqui sobrecarregadas, vivendo no vale, busca a presença do Senhor, mas não tem um entendimento de que Deus está conduzindo todos os passos. E eu quero tratar aqui desse assunto de duas maneiras. Às vezes, nós pensamos que passamos por dificuldade porque pecamos. Pensamos assim: puxa vida, eu acabei de cometer um pecado, então todo esse mal que está acontecendo comigo é porque eu pequei. O nosso Deus, Ele não age dessa maneira de forma vingativa. Não. Deus, Ele não age de maneira punitiva sobre nós. Obviamente que todo pecado tem a sua consequência. Mas quando você cometer um pecado, quando você errar o alvo, que é Cristo, lembre-se que Ele está de braços abertos para te perdoar. Obviamente que, como eu disse no início, que cada pecado, que cada erro, que cada ação que você fez tem uma reação, tem uma consequência. O que você planta, você colhe. Mas seja qual for a circunstância, o bom pastor está caminhando contigo, desde que você o tenha como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, como aquele que te guia, aquele que te conduz, aquele que te sustenta, aquele que provê para o seu lar. O teu bordão e o teu cajado. O bordão é o significado de proteção, proteção contra ameaças. Como nós vemos o Davi, a história diz que enquanto ele estava pastoreando, conduzindo as ovelhas, veio um leão, veio um urso tentando destruir aquelas ovelhas. E ele, com o seu borjão, com o seu cajado, foi e protegeu as ovelhas. A todo momento, o diabo está ao derredor, tentando te destruir, tentando destruir a sua família, tentando te devorar, tentando te jogar para baixo, tentando dizer que você não vale nada, tentando dizer, mostrando para você que você não é capaz, de que você se poluiu, que você se encheu tanto dos pecados desse mundo que já não tem mais jeito para você. Mas isso é a mentira que Satanás coloca dentro do seu coração para tentar impedir você de ser pastoreado pelo Supremo Pastor. Mas a boa notícia é que o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele não vai dar a vida, ele já se entregou por todos nós. E Ele está de braços abertos nessa noite para dizer: não importa a maneira na qual você se contaminou nesse lamaçal de pecado, venha como estás, não permaneça como estás. Venha como estás, todo sujo, sujo da maneira que esse mundo te contaminou. Que eu, com o meu bordão e o meu cajado, eu irei te proteger e eu também irei limpar. Eu irei tosquiar a sua lã, eu irei te limpar. E tudo isso que você carregou ao longo desse mundo, você estará limpo aqui novamente para poder ser pastoreado e conduzido por mim. O teu bordão e o teu cajado me consola. O cajado nos dá a direção correta, a direção acerca da palavra de Deus, a direção acerca da luz das Escrituras, como tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, como agir. Obviamente que se você abrir aqui a Bíblia, não vai estar escrito assim para você aqui: faça um investimento na Bolsa de Valores assim amanhã. Não!
Mas ao ler as Escrituras, você vai ganhando maturidade espiritual, inclusive se você estiver lendo Provérbios. Quem estiver fazendo a leitura anual conosco, nós estamos em Provérbios. E se tem um livro que tem orientações acerca de como administrar os recursos financeiros, é Provérbios. Eu te encorajo a ler Provérbios e aplicar na sua vida, que vai de fato transformar a maneira de gerir, a maneira de aplicar e a maneira de administrar a questão financeira. Mas não é só sobre isso que o Salmo 23 trata. Ele está dizendo que ele dá a direção em todos os aspectos, em ser um bom marido, em ser um bom pai, em ser uma boa esposa, um bom filho. E acima de tudo, a ser uma boa ovelha. Uma ovelha que permite ser pastoreada. Uma ovelha que permite ser conduzida. Porque existem ovelhas que não querem ser conduzidas a pastos verdejantes. Existem ovelhas que, quando vê o cajado, corre para outros apriscos. Existem ovelhas que até querem as águas tranquilas, mas não querem pagar o preço para desfrutar dessas águas tranquilas. Não querem abrir mão das coisas do mundo. Querem vir do mundo da maneira que eu disse, mas permanecer como estava. Mas isso não é possível. E o verso 5 nos dá um direcionamento acerca disso, onde ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pastor, que cálice é esse? Que unção é essa? Pastor, que mesa de inimigo é essa? Adversário, ele usa o termo adversário. Adversário não é só aquela pessoa que pensa diferente de você. Não, às vezes nós temos o hábito de olhar para aquela pessoa que pensa diferente e pensar assim: não, essa pessoa me odeia porque ela pensa diferente de mim. Não, não é sobre isso que está falando. Porque a nossa guerra, a nossa batalha é contra principados e potestades. A nossa batalha não é contra a carne, contra a sangue. É uma guerra espiritual que a todo momento nós precisamos estar atentos para os dardos que o maligno vem lançando através da vida das pessoas. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós passamos com alguém não é propriamente contra aquele alguém, mas contra principados e potestades. O que é isso, pastor? Principados e potestades. É o diabo, em resumo. É o príncipe da Pérsia, é Satanás. É a todo momento ele tentando te destruir, ele tentando te desviar, a todo momento ele tentando te amedrontar. Mas aqui o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que isso significa? Que Cristo, o bom pastor, ele não vai salvar a sua vida para te levar e te botar num lugar exclusivo, protegido de todas as coisas. Não. Diante dessa vida que nós vivemos, cheios de pessoas com más intenções, é ali que ele vai preparar uma mesa para você. É ali que ele vai te colocar para que você possa se posicionar, mas com a cabeça ungida com a palavra dele. O cálice transbordando com a presença do Espírito Santo dentro do coração. A mesa que ele prepara na presença do inimigo, dizendo para você: encha-se com a palavra do conhecimento. Encha-se de oração com a presença do Espírito Santo, que aonde você colocar a planta dos pés, seja na mesa com os inimigos ou não, ali eu estarei com você. Ali eu estarei com você. E nada é capaz de te derrotar, de te destruir, nada. Isso não te torna indestrutível, mas isso te torna completamente dependente daquele que é indestrutível. O salmista está dizendo que quando eu estou na presença de Cristo genuinamente, não importa o que me aconteça, aonde quer que eu esteja. Esse salmo foi escrito no período de batalhas, guerras acontecendo, o caos instaurado, Jerusalém sendo invadida. A tribo do norte já tinha sido destruída, ainda não, iria ser destruída. O reino ainda não tinha sido dividido, mas a todo momento sofrendo ataques. E Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, mas unja a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda com a tua presença. E que ali, aonde eu estiver, eu possa exalar a tua boa essência. Trazendo para uma aplicação prática nos nossos dias de hoje. Pode ser que você trabalhe na limpeza aqui.
limpeza de casa. E às vezes você vai limpar uma casa de pessoas que adoram outros deuses. Às vezes você entra em alguma casa que está cheio de obra maligna, está cheio de adoração a outros deuses, que quando você coloca o pé lá dentro, você chega a sentir um arrepio, porque você sente aquele clima pesado. Mas saiba que quando você entra ali, maior é o que há em você do que o que há no mundo. Esse é o Supremo Pastor. Quando você acordar de manhã cedo, se preparando para a batalha, todos os dias, leia o Salmo 23, incorpore o Salmo 23 e não tenha medo de onde Cristo te direcionar, que aonde você colocar a planta dos pés, abençoado será. Aonde você caminhar, perceptivelmente as pessoas vão observar o agir do Espírito sobre a sua vida. Você não tem o que temer em pensar: meu Deus, amanhã eu vou ter que ir lá de novo naquela casa. Vá de cabeça erguida, sabendo que quem está te conduzindo àquele ambiente é o Espírito Santo de Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Que unja a sua cabeça nessa noite com óleo, que o cálice, que a presença do Espírito Santo transborda sobre você. Eu já preguei aqui uma vez dizendo: não seja canal de bênção, seja um tanque de bênção, ao ponto de se encher até transbordar. Esse é o bom pastor. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E nós somos as ovelhas do Senhor. Ele prepara uma mesa na presença do inimigo. Unja a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele conclui no verso 6 dizendo assim: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias da minha vida. É isso? Hã? Todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia. Lembra que eu disse que o nosso guia, o nosso Deus, o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, Ele não está lá de cima esperando você errar, não. A bondade, a misericórdia, todos os dias. Ele já sabe o erro que você vai cometer amanhã, mas mesmo assim, a bondade e a misericórdia está esperando você de braços abertos falar assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Todos os dias, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, ele começa como uma ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No final, ele diz: e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que privilégio nós temos. Que privilégio. Davi, nesse período, ele tem um diálogo com Deus e fala assim: Deus, eu quero construir um templo para que possamos te adorar. E aí Deus fala assim com Davi: não, você derramou muito sangue. Eu não vou permitir que você construa o templo, mas o seu filho vai construir, Salomão. Salomão constrói um templo. E nesse templo de adoração, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos, aonde o sumo sacerdote poderia habitar para se relacionar com a presença de Deus. Quando Davi escreve esse salmo, ele não tinha ideia de que hoje você e eu somos o templo na qual o Espírito Santo de Deus habita. Olha que maravilha. Todos os dias, o que tem habitado no templo do Espírito Santo, que é você, a sua vida, é a presença dEle, é Ele como seu bom pastor, é isso que o templo do Espírito Santo tem recebido todos os dias. Estamos aqui também na casa de Deus, na igreja, mas acima de tudo, sendo casa, para que o Espírito habite em nós.
A bondade e a misericórdia de Deus não caminhem lentamente atrás da ovelha. O texto diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Eu lembro que quando eu era bem jovem, cerca de uns 10 anos de idade, 12, eu tenho duas irmãs mais velhas, uma se chama Lessane e a outra se chama Leidiane, e eu sou o mais novo. E aí elas falavam assim: mãe, deixa eu ir na pracinha, dar uma volta e tomar um sorvete com as minhas amigas. E aí minha mãe falava assim comigo: Fernando, quando elas saírem, você vai atrás e vigia se elas não vão arrumar namorados. Quem aqui já fez isso alguma vez? Só eu? E aí, as minhas irmãs iam andando e eu ia seguindo elas, atrás do carro, olhando para chegar em casa e passar o relatório para minha mãe. O texto está dizendo que todos os dias bondade e misericórdia me seguirão. O seguir aqui no texto não é dessa maneira de longe assim, olhando para ver se a bondade e a misericórdia chegam até nós. Quando nós vamos para o hebraico, que esse texto foi escrito, a maneira correta que João Ferreira de Almeida, o primeiro a traduzir essa Bíblia para português, deveria ter colocado é que bondade e misericórdia me perseguirão, que é muito mais profundo. Que quando eu via as minhas irmãs perto de algum menino, eu perseguia, corria e chegava perto. O que está acontecendo aqui? Bondade e misericórdia te perseguirão todos os dias. Todos os dias a bondade do Senhor está correndo atrás de você para te alcançar. A misericórdia dele está de maneira incansável indo atrás de você, pecador falho, mas que aceita Cristo como bom pastor, como Senhor da sua vida. A boa notícia é que Ele está aqui dizendo que te ama incondicionalmente, ao ponto de perseguir você todos os dias com bondade e misericórdia. Então, se você chegou aqui pensando que está sendo perseguidos por julgamentos, perseguidos por pesos, Cristo está dizendo: me aceite como bom pastor, e a minha bondade e a minha misericórdia lhe perseguirá todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E não há nada capaz de mudar isso. Provavelmente não é por acaso que o Salmo começou em pastos verdejantes e termina em casa de Deus. Mas no meio dele encontra-se um vale escuro da sombra da morte. Porque o salmista, em um pequeno salmo de 6 versículos, ele fala que o Senhor é o bom pastor, que guia por águas tranquilas, que tudo que ele faz é por amor do seu nome, pela fidelidade dele, do amor dele para conosco, ao ponto de entregar o seu filho. Diz que passaremos por vales da sombra da morte, mas ele diz que todos os dias bondade e misericórdia irão nos perseguir, independente. Tem pessoas que estão chegando aqui hoje, querendo ser pastoreada pelo Supremo Pastor que é Cristo. Tem pessoas que chegaram aqui hoje, passando pelo vale da sombra da morte. E tem pessoas que chegou aqui hoje, que as misericórdias já alcançaram. Eu tenho a convicção de que eu estou falando para vocês hoje, para dizer que esse salmo nos conforta, esse salmo nos encoraja, esse salmo nos convida a viver uma vida direcionada para Ele, uma vida onde nós confiamos no que aqui está escrito, que Ele é o bom pastor, que Ele nos protege, nos guarda e nos livre de todo mal. Davi diz que para aquele que pertence ao Supremo Pastor, existem 2 coisas que nunca deixam de persegui-los, que é a bondade e a misericórdia de Deus. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite dizendo que o Senhor é o meu pastor. E isso é o suficiente para mim. Isso é o suficiente para mim. E eu quero convidar você a fazer uma oração sincera pedindo para que Cristo seja o seu pastor e que, independente da circunstância que você esteja passando, que isso seja o suficiente para você, que Cristo seja o suficiente para você. E lembre-se que todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia te perseguirá, todos os dias da sua vida. Feche os seus olhos nesse momento.
ore com toda sinceridade a Ele, dizendo: Senhor, por tantas vezes eu tive o Salmo 23 aberto na estante da minha casa, mas eu nunca tive, Senhor Jesus, a oportunidade de fazer uma oração tão sincera e profunda acerca do Salmo 23. E hoje, Cristo, eu pude perceber que de fato o Senhor tem sido o meu pastor ao longo da vida, me protegido, me guardado, me livrado de todo mal. Obrigado por isso. Ou pode ser que você não tenha ainda o Jesus como seu bom pastor, como seu supremo pastor, e nessa noite você tem a oportunidade de tomar essa decisão. Mas eu também tenho a sensibilidade de perceber que eu posso estar falando para ovelhas que se desviaram dos caminhos desse bom pastor e que estão carregando um peso que não pertence a ela. E que hoje Cristo a encontrou novamente. Ele deixou as 99 somente para te buscar e para dizer que o bordão e o cajado te protege, te consola, e que Ele está aqui de braços abertos para poder tirar todo esse peso, toda essa lã, e fazer de você hoje uma ovelha limpa. Primeiro, Cristo te tira do lamaçal do pecado, e ao longo da sua vida Ele vai tirando o pecado de dentro de você, até que um dia você alcançará a perfeição num corpo glorificado, quando Cristo voltar para nos buscar, e Ele voltará para nos buscar. Mas nessa noite Ele tem te convidado sinceramente para que você possa aceitá-lo como seu Senhor, como seu pastor, como aquele que te conduz a pastos verdejantes. Faz tempo que você precisa de um refrigério em sua alma. Hoje Ele está te oferecendo nessa noite esse refrigério. Situações que você não sabe o que fazer, que você perdeu completamente o controle, mas o bom pastor não. Ele jamais perde o controle. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o meio. No vale da sombra da morte, ali Ele está. No momento da alegria, Ele também está presente. Assim como Ele está presente aqui nessa noite. Eu quero encorajar você a fazer a entrega da sua vida genuinamente, para que Cristo possa te conduzir. Fala: Jesus, eu preciso de você, eu preciso da sua misericórdia e da sua bondade, conforme o pastor Fernando acabou de pregar. A bondade e a misericórdia de Cristo acabou de chegar para você nessa noite. Receba ela no nome santo de Jesus. Obrigado, Deus, por esse culto, aonde nós iniciamos ele declarando, Pai, que antes estávamos mortos em nossas transgressões, como o André leu Efésios no capítulo 1, mas o Senhor, que tem a vida, nos deu vida, vida abundante, e assim é o que Davi recita no Salmo 23, o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, que somos nós. Então, se hoje nós temos vida, é porque um dia Ele se entregou por cada um de nós. E nessa noite, Deus, eu quero te pedir que no nome santo de Jesus, o Senhor possa abençoar a vida, Pai, de cada um desses irmãos que estão acompanhando esse culto, para que possam ter a convicção de que o Senhor é quem guia, o Senhor é quem direciona, o Senhor é quem provê, o Senhor é quem sustenta. E que amanhã, quando eles estiverem de frente com o inimigo, com a mesa preparada, que eles estejam cheios da Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito, e que possam, ó Deus, encarar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor já venceu por eles. No nome santo de Jesus,
Eu oro também, Deus, te pedindo que essa semana seja uma semana abençoada na Tua presença, uma semana repleta de bênçãos, principalmente com a salvação do Senhor, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre aqueles, ó Deus, que nos encontrarmos, sobre os inimigos também, pedimos que a salvação do Senhor esteja, mas eu peço, ó Pai, que a sua proteção esteja com aqueles que irão para trabalhos desafiadores amanhã, para aqueles que irão, Senhor Jesus, para a linha de frente. Abra as janelas dos céus, ó Deus, e provê para aqueles que precisam de uma oportunidade de trabalho. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de uma oportunidade de trabalho. E eu oro, ó Deus, com fé, crendo que o Senhor pode, ó Deus, abrir uma porta. Eu oro, Senhor Jesus, para que a paz que excede todo entendimento esteja aqui com essa igreja. E a paz que excede todo entendimento é a certeza de que o bom pastor não perdeu o controle. Que o bom pastor conduz, que o bom pastor guia, que o bom pastor provê. Esse é o bom pastor. O meu pastor, o nosso pastor. E nada mais nos falta. Nos ajude a priorizar o reino do Senhor. E nós temos a convicção de que isso de fato é o suficiente. Eu te oro agradecido a Deus por esse culto, eu te oro agradecido por esse momento. No nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Que Deus os abençoe de maneira grandiosa. Que durante essa semana você possa todos os dias de manhã acordar e Deus colocar no seu coração o desejo de abrir o Salmo 23 e você olhar para esse Salmo e recitar ele com autoridade, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai levantar de manhã cedo acreditando nisso, crendo que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai transformar, que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer novo de novo. Que Deus abençoe sua semana de maneira grandiosa.